Quando uma mulher conta, quando a mãe conta para o bebê uma história, uma cantiga de ninar, para fazê-lo adormecer, se estabelece um curioso pacto de cumplicidade. Toda mãe que já teve essa experiência vai se recordar. A impressão que dá é que você começa a contar a história para o bebê, você vai diminuindo o tom de voz. A ideia de um embalo quase hipnótico. E frequentemente a mãe retira o significado lógico da história. Porque ela sabe que se ela ficar muito presa a um processo de convencimento, persuasão ou lógica, a criança não vai dormir. Porque a criança vai ficar atenta e alerta, querendo saber qual é o fim. Intuitivamente, para que isso não aconteça, a mãe vai embaralhando as palavras, vai embaralhando as ideias e os conceitos. O objetivo é exatamente criar esse quase transe hipnótico. Agora, o que eu acho extraordinário e fascinante, e que demanda a nossa atenção, é que existe uma mutualidade nisso. A mãe tem a impressão onipotente de que ela domina e controla a situação, que ela está fazendo o bobinho dormir. Mas não é tão simples. Ele quer que a história não termine, porque a história terminada é a morte. Voltamos ao sultão de Sherazade. Ele quer ter certeza que a mãe dele estará presente no dia seguinte e que ele vai acordar depois do sono. E muitos de vocês já devem ter experiência, até como profissionais, de que o medo de dormir está muito ligado à tanatofobia, ao medo da morte. Como vocês percebem, é uma vastidão oceânica que se abre para nossas reflexões nessa questão do olhar da mulher sobre a imagem feminina. Não por acaso Freud disse que ele era incapaz de compreender as mulheres, que só os poetas poderiam compreender as mulheres. Mas eu gostaria então de fazer uma pausa e perguntar se alguém tem alguma pergunta ou alguma colaboração para que eu eventualmente entre em algum outro ponto. Microfone? Estou vivendo agora 40 anos do Woodstock. É isso? E 40 Isso. anos do Woodstock revela a liberdade sexual, e aí tem muito papel da mulher na história e leva ao que nós estamos vivendo agora modernamente. Eu queria acordar em relação a isso. 40 anos de um movimento que foi teoricamente não orquestrado, né, e que até hoje é badalado na mídia como uma revolução, o símbolo da revolução sexual da década de 60 e 70. Né? E isso baliza o que a gente está vivendo na sociedade moderna. Eu acho muito oportuna a sua colocação. Um dos meus filhos, que atualmente estuda psicologia, tem um filho que já é psicanalista e tem um que estuda psicologia. E tem o Flávio que estuda direito. Mas esse que estuda psicologia, ele participou junto comigo numa discussão num site que vocês podem ter acesso, é um site de literatura chamado Cronópios, não sei se conhecem, é um site que é bastante interessante, é um território de crítica e discussão de questões culturais. E o Jorge Sanglar fez um trabalho sobre o Woodstock, um trabalho muito interessante, exatamente tentando discutir as repercussões, implicações e os significados que o Woodstock provocou na nossa cultura. E ele fez questão de colocar o depoimento do Leonardo, que é o meu filho, e o meu depoimento. O que eu posso dizer para você é que eu usei uma frase no meu depoimento, em relação ao Woodstock, que eu dizia o seguinte: o dia em que o superego dançou. Para mim teve muito esse significado. Contudo que isso redundou em desorganização e, portanto, em termos entrópicos, com problemas sociais e de toda ordem que nós conhecemos,
mas de outro lado, com elementos libertários, no sentido de desrecalque. Então, nesse aspecto, eu acho que o Woodstock representou aquilo que na física quântica se considera a crista da onda. E eu acho muito complicado fazer uma leitura simplista, e essa é uma das questões que, se houver tempo, eu acho que a gente poderia discutir um pouco, de que isto arrebentou as comportas da emancipação feminina. Porque eu não acho que foi tão simples, e eu acho que nós continuamos, em grande parte, vítimas, cúmplices, autores, atores de uma ópera, no sentido mais amplo da expressão, que demanda chaves para enigmas. E se você, talvez alguns de vocês tenham assistido um filme, eu tenho lido o livro, A Ronda. O livro é do Arthur Schnitzler. Foi um escritor alemão que foi um dos inspiradores da obra de Freud. Eu vou ler um pequeno texto do livro da Ronda que eu acho que explica um pouco, na minha opinião, por que o Woodstock mudou o jogo da relação, mudou o olhar feminino, mudou a posição, mas a dúvida é, mudou em essência ou mudou em aparência? Mas antes eu acho que eu deveria contar para vocês um fato, que eu fiz aqui a anotação. Até alguns anos atrás, a legislação brasileira, ela não permitia que a mulher casada indicasse o nome do pai do seu filho. Ou seja, se uma mulher era casada com um homem, não é? E não tivesse feito ainda o divórcio, mesmo que ela vivesse separada desse homem, ela fez um filho com outro homem, ela tinha que registrar essa criança no nome do marido. Os senhores podem imaginar as tragédias que isso implicava. Para todo mundo, para todos os envolvidos. Para este homem que não era pai, que às vezes estava afastado dessa mulher há 5, 10 anos, não é? E que de repente tinha que pagar alimentos, tinha que assumir essa paternidade. Agora, muitos dos senhores dirão, bom, mas era um atraso da legislação brasileira? Não, universal. Os únicos países que alteraram essa legislação, na época, foram muitos poucos países que alteraram. Na ocasião, eu fui indicado pela Lia Junqueira para a presidência da Comissão Nacional de Direitos do Menor. Eu fui convidado para falar na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violência urbana no Senado. E na ocasião, eu propus ao deputado Sebastião Neri a alteração desse dispositivo legal. Hoje, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que a mulher pode indicar o nome do pai do filho. Ela vai no cartório e diz, o nome do pai do meu filho é fulano. E se o sujeito não concordar, ele terá que entrar com uma investigação de paternidade. Muito bom. Quando eu estive no Senado, um senador, eu prefiro não declinar o nome dele, mas ele se encontrou depois da sessão comigo no café e de maneira provocativa chegou para mim e disse, mas professor, e se a minha empregada doméstica amanhã resolver dizer que eu sou o pai do filho dela? E eu, que sou muito ingênuo, já disse para vocês que eu sou mineiro de origem judaica, então eu sou muito ingênuo. Então, eu disse para ele, mas senador, no Nordeste, o senhor tem certeza que o senhor não é o pai do filho da sua empregada? Bom, os senhores podem imaginar a reação. Mas o fato é que hoje já está inserida na nossa legislação, este é um avanço. Eu achei importante contar esse episódio para vocês, antes de ler um outro episódio que mostra, inclusive, o quanto a mulher não é tão impotente quanto o homem na sua onipotência imagina. Uma antropóloga francesa esteve com a gente a convite do nosso centro de estudos, uns 4 anos atrás, a Ria Lemaire, e ela disse para mim, Goldberg, não se preocupe, o homem tem a dominação, mas a mulher tem a manipulação. Então, vamos ler aqui o texto da Ronda, né?